Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. E a bênção maior que você pode receber de Deus é ouvir e entender a sua palavra, a palavra de Deus. Essa é a maior bênção. Porque quando você entende a palavra de Deus e tem a coragem de obedecê-la, então, amiga e amigo, você se torna a própria bênção. Você faz a sua bênção por conta da direção que o Espírito da palavra de Deus dá. Se você recebe o pão espiritual, o pão de Deus, o pão espiritual, o pão nosso de cada dia, espiritual, com certeza você vai obter, vai conquistar o pão físico para o dia a dia. Entendeu? Tudo que Deus quer de nós, tudo, é que nós venhamos obedecer a sua voz. Porque quando obedecemos a voz de Deus, nós estamos provando para o diabo, o senhor deste mundo, que nós não lhe pertencemos, que nós não somos mais dele, que nós já não pertencemos a este mundo, mas que temos um outro Senhor, o Senhor da glória. É isso que Deus quer. É isso. Aí sim, quando você ouve a palavra dele e pratica e obedece, então você faz a vontade de Deus. Só isso. É simples. Jesus, a gente tem falado sobre o arrependimento, né? O batismo do arrependimento. Bispo, o que é arrependimento? Poxa, eu já me batizei. Você se batizou várias vezes. Na realidade, você tomou um banho várias vezes. Só que o seu interior continua a mesma coisa. Quando a gente obedece à palavra de Deus e tem a coragem de fazer aquilo que Ele quer que seja feito, então a gente se converte ou a gente se arrepende. Olha só, um exemplo claro, claríssimo, que todo mundo vai entender. Você vai entender essa palavra que Jesus ensina, o que significa arrependimento. Como é o arrependimento? Olha só, ele disse o seguinte: que vos parece? Ele estava falando para os seus discípulos e os que estavam ao seu redor. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro filho, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se o pai ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E ele respondeu e disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Então Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Você sabe qual é? Quem fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? Claro, foi o primeiro. Então Jesus respondeu: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram
adiante, primeiro no reino de Deus do que vós. Então você está vendo aí testemunhos magníficos do poder da fé, do poder de Deus. Mas todos eles foram acompanhados de uma atitude de fé, de coragem, porque fé está associada à coragem. Fé é você saber o que tem que fazer. Coragem é para você fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Você faz, você obedece, pronto, acabou. Não interessa se você sente ou não sente. O primeiro filho disse, eu não quero ir não. Mas depois arrependido foi e obedeceu. Já o segundo disse, sim senhor, papai, eu vou lá trabalhar assim. Mas não foi. Quer dizer, o primeiro foi uma espécie de mal criado. E disse, eu não quero. Mas foi, e fez. Já o segundo foi solícito, foi educado, foi polido. Sim, papai, eu vou, mas não foi. O que você quer, minha amiga e meu amigo? Minha amiga, o que você quer? O que você espera do seu marido? Você espera que o seu marido venha cumprir aquilo que ele prometeu a você no dia do casamento, não é isso? Você também, marido, o que você espera da sua esposa? A mesma coisa, que ela vinha cumprir, fazer, executar aquilo que ela prometeu no dia do casamento. Só isso. Se um atender à vontade do outro, o que vai acontecer nesse casamento? Vai ser um mar de rosas. Vai ser uma beleza. Como diz o outro, chuchu beleza. Porém, se não houver essa combinação, esse entendimento que envolve caráter, que envolve coragem, que envolve a fé, a crença, então o casamento se desfaz. E quem vai sofrer mais com o casamento? As crianças. Porque elas vão ficar divididas. O pai de um lado e a mãe para o outro, e as crianças que vão sofrer. Então, você vê hoje um mundo de cabeça para baixo, porque o mundo hoje é filho de pais separados. Esses filhos que não tiveram pais, ou não tiveram mãe, mas não tiveram pai, ou tiveram mãe, mas não tiveram pai, não tiveram mãe, ou não tiveram pai, não tiveram mãe, não tiveram ninguém. Filhos do mundo. Então nós vemos um mundo todo em desordem. Assim é a vida das pessoas. Ela se torna desordeira por conta da falta de comprometimento, de assumir aquilo que tem prometido, que prometeram no dia do casamento. Com Deus não é diferente. Aliás, Ele nos deu a sensibilidade para a gente ver o que Ele sente, como Ele vê a gente e o que Ele espera da gente. Então aqui está claro. O homem tinha 2 filhos, falou para o primeiro, vai lá trabalhar na minha vinha. Ele disse, não quero. Mas depois foi. Arrependido foi. Já o outro disse, sim senhor, papai, eu vou lá. Mas não foi. Sabe aquela criatura, aquela pessoa? Eu conheci muita gente assim, que dizia, sim senhor, pois não, sim senhor, sim senhora, vou fazer. Muito educado, muito polido, muito bonzinho, mas não fazia. Já o outro, que era um pouco mal criado, foi e fez. Então, esses mal criados, digamos assim, são os publicanos e meretrizes, aqueles que vão entrar primeiro no reino de Deus, que, apesar dos pesares, obedeceram. Se você obedece a palavra de Deus, então você está em comunhão com Ele. Se você desobedece, você está em desunião com Ele. É o casamento.
Você sabe o que é isso, esse relacionamento marido e mulher. Você sabe o relacionamento de duas pessoas. Um se sujeita ao outro, obedece. O outro não corresponde. Então vai dar briga, vai dar separação. Então a separação é a morte para Deus. Quando a pessoa não obedece à voz dele, ela está morta para Deus. Ela está morta. Deus não pode fazer nada por ela, porque ela não quer se sujeitar à sua voz. Então, amiga e amigo, isso aqui é o arrependimento. Então, quando você for ser batizada nas águas, quando você for para o batismo nas águas, você primeiro, você tem que reconhecer o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador. Ser Senhor quer dizer, você se torna servo dele. Ele é o seu Senhor. O servo obedece a palavra do Senhor e acabou. Não interessa. Ele obedece. Ele obedece a palavra de Deus. Esse é o servo. Reconhece que Jesus morreu mesmo pelos seus pecados. Então, Deus é reconhecido. Ele quer ser reconhecido por você, por mim, por todos nós. Quando nós o reconhecemos como Senhor em nossas vidas, então, coisa maravilhosa, Ele nos honra com o Espírito Santo. Ele nos doa o Espírito dele para conduzir a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso espírito, para que então o nosso espírito venha conduzir a nossa alma e fazer as escolhas certas em obediência à palavra de Deus. Entendeu? Então, aí nós temos um excelente exemplo do que significa arrependimento. João Batista pregava o batismo de arrependimento. Os apóstolos pregavam o batismo de arrependimento. Jesus pregou o batismo do arrependimento. Batismo do arrependimento. Então, fica aí essa dica para você receber o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo? Você não precisa merecer, você não precisa sentir que você é boazinha, não precisa você querer agradar os homens, agradar as pessoas, agradar o pastor, o bispo, agradar a sua religião. Não. Obedece a palavra de Deus. Você vai receber o Espírito Santo. Independentemente da igreja que você frequenta. Se você obedecer às Sagradas Escrituras, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai vir sobre você. Porque você vai mostrar, provar para ele que realmente é serva ou servo dele. Tá bom? Hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, aquelas reuniões especiais para as pessoas carentes, aflitas, feridas, desiludidas da vida. Você foi desiludida no amor. Você que foi desiludido no amor. Você está desesperado. Sabe lá o que é que o bispo só entende o que é a gente amar uma pessoa, amar com todas as forças, fazer o melhor para essa pessoa e ela virar as costas e sair com outro ou com outra? É verdade, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Na nossa juventude nós passamos por isso. Tivemos essa experiência amarga, mas passou, acabou. Deus colocou outra pessoa muito melhor. Então, Deus, você imagine Deus, deu a vida dele pela sua alma. E você despreza, você faz pouco caso, você não dá atenção, você simplesmente vira as costas e segue a voz desse mundo. Aí sofre, vai colher o sofrimento. Então, minha amiga,
venha se reconciliar com Deus. Receba o Espírito dele e nunca mais a sua vida será a mesma. Você não quer ser independente, você não gostaria de ser cabeça? Muita gente fala, eu quero ser cabeça, eu não quero ser cauda. Deus faz você cabeça, mas ele não faz uma cabeça que contraria a vontade dele, ele faz uma cabeça que anda de acordo com a cabeça dele, é claro. Então seja cabeça, fique livre de sentimentos, de amarrações. Fique livre para você seguir o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele vai te honrar. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam serão desprezados. Então depende de você, depende de cada um de nós. Se eu honro a Deus, de fato, então Ele vai me honrar. Se eu o desprezo, Ele vai me desprezar. E aí você pode imaginar o que seria a minha vida se fosse assim. Então, hoje, venha receber o Espírito Santo. Você está na fé? Você sabe que fé é coragem para obedecer a palavra de Deus, é fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Então, venha receber esse Espírito em uma das igrejas universal da Rede de Deus. Que Deus abençoe a todos, até amanhã, e que Deus abençoe a toda a família, familiares, todos os que participam desta live. Hoje, agora, nesse momento, ou daqui a pouco, ou logo mais, não importa. Sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Cai a ficha. Ser abençoado é cair a ficha de Deus na sua cabeça e você entender tudo o que Ele quer. Deus abençoe e até amanhã. Deus abençoe.